Olá pessoal, estamos de volta com mais uma análise hidrometeorológica e energética do SIM. Passamos vários dias aí sob a influência de uma massa de ar mais seco em grande parte do país. Vamos ver quais os impactos disso, principalmente no setor elétrico. Não é mesmo, Gui? Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Todo mundo de home office ainda, né? Tomando todos os cuidados possíveis. Quem pode, fica em casa, né, Gui? Bom dia, Lu. É isso aí, ainda temos que nos cuidar. E lembrando, né, que hoje é semana de PMO, então vamos ver o que esperar aí da próxima revisão já para julho. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Vamos. Então, começando a nossa análise diagnóstica pelas condições de tempo registradas no decorrer dos últimos dias. Passamos a maior parte dos últimos dias sob a influência de uma massa de ar mais seco, principalmente associada à condição de ventos em níveis médios da atmosfera. É por isso que nas cartas sinóticas, desde o último dia 20 até este dia de hoje, dia 25, grande parte do Brasil Central não teve registro de nenhuma condição de tempo significativa. A massa de ar seco predominou e agora, né, é que a gente vê uma frente fria ali adentrando pela região sul do país, que inclusive já no comecinho desta quinta-feira provocou chuva, principalmente nas áreas de fronteira com o Uruguai. Se a gente passa para o próximo slide, a gente consegue identificar que o motivo dessas instabilidades, um dos motivos, né, dessas instabilidades estarem conseguindo agora avançar pelo Brasil Central, pelo Centro-Sul, é porque justamente essa circulação de alta pressão em níveis médios da atmosfera que antes estava inibindo a formação de nuvens de chuva em grande parte do país, agora está se afastando para alto mar, perdendo grande parte de sua influência sobre o continente. E é por isso que a gente vai voltar no decorrer dos próximos dias a observar chuvas de forma significativa sobre o centro-sul do país. No próximo slide, com a influência dessa massa de ar mais seco no decorrer dessa reta final de junho, a gente observa tempo firme, aí a chuva observada, ficou mais concentrada no extremo norte do Brasil, na faixa leste nordestina e também aqui no extremo sul gaúcho, na região de Chuí, tivemos algumas instabilidades, mas que não conseguiram chegar, não conseguiram avançar pelo centro-sul. Outro motivo, além da presença da massa de ar seco no Brasil Central, tem sido, a oscilação antártica, por exemplo, positiva, Agora essa oscilação está indo para um patamar negativo, está enfraquecendo, e isso na prática significa que os ventos em níveis mais elevados, de latitudes mais elevadas, estão enfraquecendo. Isso deve permitir a entrada dessa frente fria mais continental no decorrer dos próximos dias. Mas como a gente passou a maior parte do decorrer do mês de junho sob a influência de uma oscilação antártica positiva, quando uma frente fria tentava adentrar ali pela região sul, ela era rapidamente empurrada para alto mar. E é justamente, isso que a gente viu aqui acontecendo. A chuva até chegava na fronteira com o Uruguai, mas não conseguia entrar muito pela região sul do Brasil. Então, a condição foi de tempo seco para a maior parte aí das áreas da Bacia do Uruguai, Iguaçu, Bacia do Paraná, toda a região centro-oeste do país. Isso vale também, pelo modelo Ampere. A gente viu anteriormente o observado versus a previsão oficial do ONS e o desvio dessa previsão, e isso também acabou acontecendo aqui na melhor combinação estatística de modelos de previsão. Então, não tivemos grandes desvios na maior parte do país, justamente porque não teve nenhuma chuva significativa, tá bom? E agora o Gui conta pra gente, os efeitos dessa chuva observada, ou melhor, dessa quase nada de chuva observada em grande parte do país, na energia natural afluente aí nos subsistemas. Pois é, pessoal, nós estamos agora no período seco, mês de junho, transição para julho, e quando as vazões da região central aí do Brasil não sofrem tantas alterações. A tendência de queda de vazões no sudeste desde o começo do mês e os desvios do observado versus previsto pelo ONS são relativamente pequenos. Não tem grandes destaques de chuva no sudeste nesse mês, então observado versus previsto bem ali alinhado. Agora para o sul, que é o grande, tem fortes emoções aí durante o período seco, mas sim, tivemos episódios expressivos de chuva no fim ali da primeira quinzena do mês, como foi até falamos em outros vídeos.
foi um rebatimento bem expressivo na ENA, chegou aí a perto dos 20 GB, né, um valor bem expressivo em relação, né, ao que a gente viu nos últimos meses, desde novembro aí no sul, que estava com vazões muito baixas. O episódio de chuva passou, nós não tivemos, né, como a Elo bem explicou, episódios significativos na região durante essa última semana, então a ENA já voltou para valores mais baixos, né, patamares mais baixos, ainda que bem melhores ao que nós observamos, né, ao longo do período úmido do Sudeste, ao longo do verão. Então, um alívio aí que foi também mais tarde, refletiu bem no reservatório, no armazenamento das usinas do Sistema Sul. Para essa semana, o observado ainda na média, né, em linha com o previsto, mas com uma tendência de queda aí. Então, provavelmente, a ENA da semana no Sul deve fechar um pouco mais baixa do que tinha sido previsto pelo ONS. No Nordeste, agora, muito parecido com o Sudeste, o comportamento, né, do Brasil mais central, então, sem grandes desvios do observado para o projetado. Tendência de queda aí nas vazões do Nordeste para as próximas semanas, enquanto nós adentramos no período seco. E o Norte, né, para essa semana também, acabou ficando bem alinhado, né, o previsto versus o que está sendo realizado, também com tendência de queda. Essa tendência de queda, né, no Norte é muito mais notável nesse período seco, depois das cheias, né, das grandes evasões que nós observamos em abril, em maio, e até no começo de junho, valores bem altos, e tendo sido um período úmido bem positivo para o Norte, né? Agora, então, tendência de queda mesmo, e sem grandes desvios em relação ao previsto pelo ONS na última semana. E quando a gente olha para a operação do sistema, né, ainda com um padrão do Norte, né, exportando muita energia, mas a gente já consegue observar o Nordeste exportando, né? Aquele padrão agora de geração eólica elevada, que começa agora em junho, depois se intensifica em julho, principalmente agosto, setembro, outubro. Então, é um padrão que a gente deve observar mais aí ao longo dos próximos meses. O Nordeste mandando bastante energia para o sistema, mas o Norte ainda cumprindo seu papel de exportador nessa reta final, né, do seu período úmido. O Sudeste absorvendo grande parte dessa energia, o Sudeste mandando para o Sul, né, grande parte dessa energia, mas dessa vez também, nessa melhora do quadro do Sul, a gente já observa que o Sudeste ainda consegue absorver um pouco dessa energia do Nordeste, do Norte, para uso interno. Então, antes, né, a gente via o Sudeste pegando essa energia do Norte e Nordeste, ainda complementando com a sua própria geração para enviar para o Sul. Nessa última semana, já o Sul, apesar de ter recebido maior parte da energia do sistema, o Sudeste conseguiu acumular um pouco dessa energia para o armazenamento interno, para geração e armazenamento interno. E agora eu vou explicar um pouco para a gente como as temperaturas do Brasil se comportaram ao longo desse mês. Gui, com essa condição de tempo mais seco, mais estável, atuando em grande parte do país, a gente está fechando aí esses 24, né, 25 dias do mês de junho, com temperaturas acima da média normal em grande parte do Brasil central, no centro-sul do país, mas a expectativa, já no próximo slide a gente consegue mais uma vez confirmar essa informação, né, conforme estamos chegando próximo do evento, é de que a temperatura a partir de agora, com a entrada dessa nova frente fria, volte a cair em todo o centro-sul do país. É por isso, né, que a anomalia prevista até o início do mês de julho, ela vai ficar negativa aí para todo o centro-sul. A gente pode passar para o próximo slide para o pessoal identificar nesse mapa? Isso. Essa questão do decaimento das temperaturas, né? Então, se até o momento, né, tivemos algum impacto aí na carga, temperaturas ligeiramente mais elevadas por conta dessa massa de ar mais seco, agora o padrão muda, né? Ele vai virar por conta da chegada dessa nova frente fria. Atrás dela vem uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas, inclusive em São Paulo, viu, Gui? A gente fez um videozinho rápido ontem, tradicional também aqui na Ampere, o De Olho no Tempo com a Ampere Consultoria, e a gente mostrou, né, que tem potencial aí para algumas áreas mais altas do sul e sudeste registrarem temperatura abaixo de 5 graus e até registrarem ocorrência do fenômeno geada. Então, depois de um mês de junho marcado na maior parte do tempo, né, por temperaturas mais elevadas, presença de massa de ar seco, sem chuva significativa, agora a frente fria não só
traz a chuva de volta para o centro-sul do país, como também traz essa queda acentuada nas temperaturas, bem mais típicas, né, da estação de inverno que começou no último sábado, dia 20 de junho. Então, o inverno começou com tempo seco e quente, bem diferente da expectativa de quem gosta da estação, mas a primeira semana dessa estação já deve terminar aí com mudança, virada no tempo, principalmente para a região centro-sul do Brasil, Guilherme. E agora o reflexo disso na carga, né, Lu? Para o sudeste, para o sul, a gente viu um aumento, né, em relação ao previsto. Então, tem um desvio aí positivo de carga para a região centro-sul, em função desse tempo mais seco, né, e quente. Já para o nordeste e para o norte, o impacto foi bem menor, foi um desvio bem menor em relação ao previsto. No entanto, né, em relação à carga, nós já temos a carga, né, que será utilizada pelo ONS aí nas próximas semanas, e com destaque, né, uma carga um pouco mais alta, principalmente no sudeste, aí para o mês de julho, em relação ao que o ONS estava considerando para julho até então, mas já uma expectativa de agosto com uma carga bem mais baixa também. Lembrando que nesse PMO a gente tem a revisão extraordinária da carga, que traz os valores aí para os próximos 5 anos de consumo um pouco mais para baixo. Nós já tivemos a primeira revisão quadrimestral, que jogou os valores para baixo, e agora essa revisão extraordinária, que também jogando os valores mais para baixo em função, principalmente, do impacto do Covid aí na economia do país. É lógico que no mês a mês temos que acompanhar, né, como que essa carga realmente vai se comportar, principalmente com alguns lugares, muitos lugares, na verdade, já abrindo, né, a sua economia. Então, é uma variável para se observar aí ao longo dos próximos meses. Para julho, tem esse viés, a carga de julho um pouco mais alta em relação ao que estava sendo considerado, e a de agosto, né, bem mais baixa. E como a gente tinha até dado um pequeno já um spoiler, né, nas vazões, a gente tem um impacto bem expressivo aí dessa chuva que a gente teve no centro-sul, principalmente nos armazenamentos do sul, que saíram de patamares bem críticos para valores um pouco mais confortáveis. Não são confortáveis, são um pouco mais confortáveis do que a gente tinha antes. São valores críticos ainda, principalmente no sul, né, que dispõe de muito rápido de armazenamento, mas já deu um pequeno alívio aí para o operador do sistema. Outro destaque positivo aí temos o Nordeste, com um armazenamento esperado aí um pouco mais alto do que o que a gente observou, do que o que foi projetado pelo ONS na última semana. E, por outro lado, o Sudeste e o Norte, com armazenamento, expectativa de armazenamento um pouco mais baixo em relação ao previsto pelo ONS. No entanto, né, quando a gente joga no mapa do SIM, tem um pequeno desvio positivo entre o esperado e o projetado, mas ele é bem pequeno. Tá? Se olhar na escala do mapa, o armazenamento é pequeno. Dá para se falar em resumo que não teve grandes desvios aí para o SIM no armazenamento projetado pelo ONS na última semana e para o armazenamento esperado para essa revisão de PMO. E falar de algumas outras mudanças, né, esperadas aí para esse PMO de julho. Então, tivemos alteração na política de defluência, né, de Três Marias. Já havia sido alterada, né, ao longo do mês de junho para 450 metros cúbicos por segundo. E agora, para o mês de julho, né, essa vazão mínima deve ser elevada aí para 600 metros cúbicos por segundo. E outra alteração de política interessante, importante para a formação de preço, é a política de intercâmbio. Então, para julho, né, estava sendo considerado 8.000 megawatts médios no limite Xingu-Sudeste, aquela linha de Belo Monte. Mas, como já era até um pouco esperado, esse limite reduzido durante o mês de julho, muito provavelmente para evitar a atuação de Iraque durante esse período de cargas baixas, né? Então, evitar a atuação de sistemas de proteção, na verdade, para evitar um colapso do sistema. Então, ele reduz, o ONS tem reduzido no mês vigente. E um destaque também para agosto, que é onde era considerado, né, o limite de 2.500, e foi elevado para 5.500, provavelmente em função de uma expectativa, né, de ainda ter água ali na usina de Belo Monte. E o impacto, né, que nós temos esperado no próximo preço, né, na próxima revisão, em função dessas alterações.
Hidrogênio natural fluente, a gente tem um leve viés de queda nos preços. A carga traz um viés de baixa no preço, principalmente em função da revisão extraordinária de carga para baixo. E o armazenamento tende a trazer um pouco de... tende a não trazer muitas alterações. E em outros a gente tem um mix, né? Se for pensar isoladamente, Três Marias tem um viés um pequena alta, mas é pouco efeito. O intercâmbio de agosto traz o preço para baixo, mas por outro lado, a alteração do intercâmbio de julho traz os preços um pouco para cima, então no mix aí de poucas alterações. Mas, como resumo, né, a gente tem então uma expectativa de preço para o Sudeste, para o PMO de julho, para essa revisão zero de PMO, preços mais baixos em comparação com o preço da última revisão de julho, da revisão 3. E bom lembrar, né, como a gente gosta de encerrar, que o PLD, o preço do mercado de energia, ele é muito impactado não só pelas variáveis que aconteceram, né, pelo prognóstico, mas também pelas projeções, principalmente de evolução de vazões, de armazenamento. Então, caso você ou sua empresa tenha alguma dúvida quanto à formação de preço, dá uma ligada no Ampere, tenta entender com a gente aí suas necessidades e como a gente pode ajudar, né, nesse mercado de energia, principalmente com a formação de preço. É isso aí. E também, né, se tiverem dúvidas relacionadas aos nossos produtos e serviços de meteorologia, né, hoje em dia a área exclusiva lá da Ampere conta com uma área de meteorologia em constante desenvolvimento, com diversas avaliações, análises, vídeos de previsão e todos os modelos aí estados da arte em previsão de curto prazo e também, né, as previsões de longo prazo têm melhorado bastante, a gente tem incluído diversos outros modelos na previsão de longo prazo, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços, entre em contato com a gente também, não é, Gui? Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez, obrigada a vocês todos também pela atenção e até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde não precisa, né? Porque pode falar. O pessoal vai ver o vídeo. Pode falar boa tarde. Então ficou gravado já. Então, ou não? Fechou.